Olá a todas e a todos, eu sou Sérgio Godinho, esse é mais uma vez no Canacel Atualidade. Para hoje eu trago como pauta a resposta a uma questão que nos foi colocada por um internauta. Mas antes de nós avançarmos, fica o nosso pedido sempre que partilhe, que faça sugestões para pautas novas ou perguntas e respostas novas aqui do nosso canal e que ajude-nos a crescer, dando um gosto e clicando no sininho para que de facto aumente o número de seguidores desse canal que entendemos faz a sua contribuição relevante no que respeita ao aumento da cultura arbitral e não só na cultura genérica dos MECs, dos métodos adequados de resolução de conflitos em Angola e em todas as outras paragens onde poder ser partilhada essa informação que nós aqui veiculamos, mas claro, olhando sempre para a realidade angolana com algum carinho, com alguma atenção especial, porquanto o Camacel visa exatamente a divulgação, o melhoramento quer do ambiente de negócio, quer do acesso à justiça e ao direito à luz da realidade angolana como primária, mas, no entanto, não exclusiva. Ora bem, a questão que nos foi colocada por internauta é de saber se é possível e se em Angola existe uma lista dos árbitros ou das pessoas habilitadas a exercerem a função de árbitros. Bem, a resposta a essa questão exige necessariamente que façamos uma incursão sobre aquilo que são as regras da arbitragem estabelecidas na Lei da Arbitragem Voluntária. Uma primeira regra, uma primeira grande regra da arbitragem é a voluntariedade ou a autonomia da vontade das partes na escolha dos árbitros. O que é que eu quero dizer com isso? Que as partes são livres de escolherem os árbitros que quiserem e entenderem para as suas arbitragens. No entanto, com base a uma série de critérios que são colocados, do ponto de vista do expertismo, do ponto de vista da capacidade e da disponibilidade desses mesmos árbitros, mas, no entanto, de uma forma geral, os árbitros são escolhidos pelas partes. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a arbitragem ela visa a resolução de um determinado conflito e as partes têm a liberdade também de escolherem se esta arbitragem será ad hoc ou será institucionalizada. E aí, um quesito importante, as arbitragens institucionalizadas ou os centros de resolução de conflitos, via de regra, para além de terem um regulamento que vai verter, ou que vai apresentar todo um processamento, todo um conjunto de regras de como se vai tramitar o processo desde o registro da arbitragem até a sua tramitação em sede do Tribunal Arbitral Constituído, tem também, via de regra, listas de árbitros. Então, os centros de resolução de conflitos, os centros de arbitragem, têm ou podem ter, querendo, listas de árbitros. Como também podem optar por não ter uma lista de árbitros e estarem abertos à indicação diversas que as partes entenderem apresentar por via de uma outra entidade que poderá exercer essa função de nomeação ou as próprias partes nomearem os árbitros, tendo em conta critérios subjetivos que elas próprias trazerem, obviamente que terão uma questão de lógica que ver com o tipo de conflito e as expectativas das partes quanto à celeridade na resolução desses mesmos conflitos. O que é que eu quero dizer com isso? Quanto mais especialistas na matéria de conflito forem os árbitros, muito mais rápido poderão encontrar uma solução. Quanto mais técnicos puderem ser em determinada matéria, no caso processual, se tratando de uma arbitragem ad hoc, muito mais fácil conseguirão traduzir por sentença a solução que eles encontrarem para aquele diferente. Mas, no entanto, não é esse o fundo da nossa questão. O fundo da nossa questão é saber se de facto é possível ou não, por via de uma lista, encontrarmos o nome dos árbitros ou das pessoas que estão habilitadas a exercer a função de árbitro. Então, a resposta, como eu dizia no início, um bocadinho híbrida, sim e não, é que não. Não, nós não temos e não poderemos ter, e ainda bem do ponto de vista que não temos, uma lista com o elenco de todas as pessoas capazes ou habilitadas a serem árbitros. Por quê? Porque exatamente a escolha do árbitro
é uma escolha voluntária que depende de critérios, muitas vezes objetivos em determinada medida, mas subjetivos no fundo, ou seja, as partes escolhem aquelas pessoas que inspiram confiança, que demonstram capacidade e disponibilidade, acima de tudo, para poder resolver a determinada contenda e, por isso, merecerem a confiança desta ou daquela pessoa, ou destas pessoas, tratando-se de árbitro único, para poderem aceitar e exercer o encargo de árbitro. Mas também, aliás, tentando ainda fundamentar esse não, o não resulta, de facto, da componente negativa da existência de uma lista por limitar as pessoas na escolha, por um lado. Por outro lado, dar a ideia de que as pessoas que constam dessa lista pública ou institucional, digamos, do Estado, se quisermos, com os nomes desses árbitros, ser das pessoas que estão habilitadas ou melhor habilitadas para o efeito, não é? A aceitação e do exercício do encargo de árbitro. E a ideia que se quer trazer não é essa. Exatamente não é essa por força do princípio da autonomia da vontade. Então, neste contexto, nós podemos fundamentar o porquê do não de uma lista geral de árbitros nacionais ou, de um determinado Estado ou de uma determinada província, se assim quisermos delimitar por circunscrições administrativas. O sim está exatamente num conjunto de regras e critérios que os centros de arbitragem podem, estes sim, ter. E aí, por questões de ordem organizativa, sim, podem os centros de arbitragem criar as suas listas de árbitros, nacionais e internacionais, ou ainda divididos por categorias, consoante a sua formação académica ou profissional ou nível de experiência, de formas a permitir que aqueles que escolherem determinada arbitragem feita nos termos do regulamento de determinada instituição ou não, possam usar dessa lista para ter como base, para conhecer da qualidade e das qualificações de determinadas pessoas que possam e que estão previamente disponíveis para exercer a função de árbitro. Então, isso pode existir, mas feita diretamente por um ou outro centro, dentro daquilo que são os critérios que eles próprios estabeleceram. Ou seja, a existência de uma lista geral, uma lista nacional de árbitros, não é, em regra, uma ideia boa, nem é abraçada à luz daquilo que são as práticas, boas práticas internacionais. Essa ideia não é abraçada. Não é abraçada exatamente porque ela, de certo modo, colide com a ideia da autonomia da vontade, da liberdade de escolha das partes, que ela é aberta, que ela é absoluta, não é? Na escolha daquela pessoa que poderá aceitar o encargo de árbitro. Não é? Mas, no entanto, e como dizia, os centros podem, de facto, ter uma lista específica, normalmente olhando para uma série de critérios que, para além do expertismo, pode ser também que os centros criem uma lista tendo como base determinadas pessoas que estão habilitadas, que conhecem bem as regras e o funcionamento daquele centro, ou priorizá-las por via da entidade nomeadora ou entidade de nomeação, via de regra, o secretário-geral do centro ou a presidência do centro, para que esta ou aquela pessoa exerça a função de presidente de um determinado painel ou presidente de um determinado tribunal arbitral. Por quê? Porque conhece das regras e pode facilmente ajudar as partes na construção dos instrumentos formais, no caso, em concreto, da sentença arbitral. Mas, via de regra, mesmo nestes casos em que os centros têm listas de árbitros, nunca são listas fechadas ou há alguma imposição na escolha deste daquele árbitro. Quando digo não são listas fechadas, quero com isso dizer que permite sempre que as partes possam escolher para além das pessoas que estão ou que pertencem àquela lista, ou que pertencem àquele centro, ou que têm os nomes elencados naquela lista. Podem as partes fazer uma escolha fora dessa lista. Então são chamadas listas abertas. Como também pode-se dar o caso de, a nível da nomeação, mesmo quando a entidade nomeadora ou a entidade de nomeação é um terceiro, se definir os critérios para a escolha deste árbitro, o árbitro único, o árbitro presidente, né, que seja alguém com este ou aquele expertismo, com estas ou aquelas características, por exemplo, ser um professor catedrático, ser um professor de direito, ser um professor desta ou daquela universidade, ou não ser alguém versado
em ciências jurídicas, ou outro critério qualquer que as partes entenderem trazer. Então, em suma, é isto, não é? Não há uma lista geral ou nacional dos árbitros, exatamente, ou de árbitros, exatamente porque há aqui a primazia do princípio da autonomia da vontade, porque as partes podem escolher como entenderem. E a lista nacional de árbitros traria como que uma limitação na escolha destas pessoas ou desses profissionais. Ainda assim, podem ter como base as listas dos centros privados que disponibilizam normalmente nos seus websites ou podem ser contactados diretamente esses centros para se ter uma visão, uma perspectiva de como começar. E aqui é um ponto, mesmo finalizando, que eu acho importante trazer, olhando para a realidade angolana. A lei da arbitragem voluntária indica como entidade nomeadora, no caso de falta de acordo, o juiz-presidente do Tribunal Provincial, aqui do Tribunal da Comarca. Agora podemos, assim, atualizando com aquilo que hoje o nosso mapa judicial apresenta, não é? O presidente do Tribunal da Comarca. Ora, sendo assim, se podia colocar a questão como é que o presidente do Tribunal da Comarca começa ou estrutura o processo de escolha, como é que ele há de saber se A, B ou C podem ou não podem ser árbitros. Ora, ele pode exatamente fazer esse exercício. Por um lado, escolhendo dentro daquilo que são os seus conhecimentos gerais sobre pessoas habilitadas a aceitarem encargos. Quando digo habilitadas, me refiro também quer do ponto de vista de conhecimento técnico, quer do ponto de vista de disponibilidade, sendo que neste último só se poderá saber em concreto depois da declaração de disponibilidade dessa mesma pessoa, poderá aceitar ou não aceitar o encargo, mas como também podem os presidentes desses tribunais, uma vez nas vestes de entidade de nomeação ou entidade nomeadora, fazerem então esse exercício se socorrendo das listas existentes nos diferentes centros. Então, poderão sempre fazer isso, mas não estão amordaçados, não estão amarrados a essas listas. Poderão também exercer essa mesma função olhando para aquilo que, no seu ponto de vista, enquanto entidade nomeadora, e aí não é a sua função como magistrado, mas sim como entidade nomeadora, de facto procurar encontrar no mercado pessoas que possam exercer cabalmente aquele encargo, sejam elas nacionais ou não nacionais, e como sabemos, a arbitragem pode ser, a função da arte pode ser exercida por árbitros angolanos ou árbitros estrangeiros, mas isso é uma outra conversa e se calhar será tema de algum debate nosso, ou de alguma discussão aqui a nível também do Camaceu Atualidade, ou ainda nos diferentes webinars que vamos realizando de informações aqui a nível do nosso canal. Por isso, ficamos por aqui, muito obrigado pela sua atenção, coloque um like, coloque uma questão, dê-nos uma sugestão, manifeste-se relativamente àquilo que temos estado a vincular para que possamos melhorar naquilo que certamente estamos mal e também poder evoluir e atingir melhor os objetivos que vocês têm como expectativas. Então, nosso muito obrigado e até a próxima do nosso Camaceu News. Estamos juntos.